Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 31, o autor reflete sobre a infinitude da grandeza de Deus e sobre as várias moradas dele no universo, onde a tônica é a continuidade dos diversos estágios de aprendizado do espírito, em contínua evolução. Jesus veio nos trazer as primeiras lições de amor, humildade, fraternidade, tolerância e compaixão que devemos ter uns com os outros, mostrando que a Terra é o início da alfabetização do espírito. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Compreendendo as palavras de Bezerra, os espíritos que o ouviam naquele ambiente meditavam sobre conceitos que valiam tanto para os vivos da carne quanto para os próprios desencarnados, uma vez que eles também estariam submetidos à aprovação ou reprovação nos cursos da Terra. Então, para ampliar o campo de reflexões, Jerônimo indagou: Amado Paizinho, a maioria dos casos sob nossa observação é de irmãos que estão se condenando ao exílio, incapazes de fazer parte da nova humanidade. Relembrando a pergunta que os apóstolos dirigiram a Jesus certa ocasião, ouso indagar: porventura haverá os que se salvam? Bezerra acenou em sentido afirmativo, completando o ensinamento. Ora, filhos do coração, se é grande o número dos temporariamente indisciplinados a imporem-se o degredo transitório para núcleos de aprendizado mais difíceis, certamente que a escola terrena não será esvaziada de alunos. Bons alunos existem que poderão, apesar de seus defeitos variados, continuar a frequentar suas aulas, porque demonstraram aproveitamento compatível com as expectativas pedagógicas do currículo divino, tendo demonstrado sincera disposição para a superação de suas limitações. Certamente que num primeiro momento vocês poderão dizer que se trata da minoria dos habitantes da Terra, aqueles que estarão em condição de permanência no planeta. Realmente, será assim. Porém, para a nova sala de aula já estão chegando outros alunos, atraídos pelas melhores estruturas escolares geradas pela purificação da atmosfera vibratória da Terra, com o afastamento dos renitentes e obstinados no mal. Essas medidas profiláticas permitirão que seus futuros habitantes se identifiquem numa mesma sintonia de aspirações e inclinações para boas coisas. Para identificarmos aqueles que se qualificarão para a permanência no mundo, caso desejem aprender mais, poderemos excursionar pela superfície da Terra, aqui nas proximidades, para observarmos os critérios de seleção vibratória em ação. Com todos demonstrando interesse em tão importante oportunidade de aprendizado, Bezerra continuou explicando: se vamos sair a campo, é sempre bom que preparemos adequadamente a observação. Tenho aqui um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, para que ele nos sirva de roteiro de estudos. Tirando do bolso de seu avental de médico um igualmente luminoso livro, abriu-o no capítulo 3º, na parte destinada por Kardec à explicação sobre mundos regeneradores. Selecionando parte do texto que guardava essencial ligação com a experiência que se propunham realizar, Bezerra considerou: encontramos no Evangelho as seguras indicações dos critérios espirituais que possibilitarão a qualquer interessado possam promover a chamada salvação, objeto de pergunta de Jerônimo e das preocupações de grande parte dos seres humanos. Uma vez que a Terra caminha na direção da regeneração, o Evangelho oferece as indicações qualificadoras dos que poderão habitar um mundo dessa categoria. Tomando o exemplar, iniciou a leitura de pequeno trecho. 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos,
o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo suas leis. Basta atenção na leitura para começarmos a observar onde estão as importantes indicações dos critérios de seleção na avaliação dos candidatos, tomando-os pelo modo de proceder nas menores coisas. Como podem observar, o mundo regenerador é um orbe habitado por espíritos que se arrependeram. O arrependimento sincero é a primeira condição essencial para nele ter assento, porque é a expressão da consciência que reconhece o erro cometido, ao invés de atribuí-lo a outro, demonstrando a responsabilidade pelos próprios atos. Ao mesmo tempo, é o primeiro passo para a correção do erro, como consequência da culpa e do desejo de melhorar. Sairemos em busca dos verdadeiramente arrependidos, os que estarão revestidos da primeira condição para a salvação. Não se trata, porém, do arrependimento mentiroso, daqueles que se arrependem de não terem roubado mais, de não terem sido tão cruéis quanto poderiam ter sido, de não terem prejudicado os outros como seria possível fazer. Não estamos falando aqui de arremedos de arrependimento, nem dos que se lastimam por ter perdido a chance de serem melhores do que foram. Estaremos em busca do arrependimento que significa reconhecimento da própria culpa, um grau amplo e absoluto, e a posição da alma em relação ao juízo que faça sobre si. Não se trata do sentimento vinculado apenas a um âmbito da vida, como alguém que se arrepende de ter falado uma palavra torpe, mas que continua a agir de maneira indigna. Temos muitos que se arrependem no varejo, mas que continuam agentes do mal no atacado. Compreenderam? Sim, doutor, respondeu Adelino. Estaremos procurando os que fazem do arrependimento o resultado de um profundo exame de consciência sobre seu modo de ser e viver, e não sobre pequenos comportamentos do dia a dia. Perfeitamente, meu filho. Os estudiosos das estrelas sabem que, através da luz que elas emitem, podem descrever os diversos materiais de que são formadas, porque cada elemento químico produz uma coloração em determinada faixa de onda do espectro, decodificando o raio luminoso que esses focos estelares emitem desde os profundos rincões do espaço sem saírem da Terra. Os astrônomos sabem dizer quais são os elementos químicos de que são compostos. Isso também ocorre em relação à luminosidade ou ao campo de energias que cada criatura produz, observando as emanações que circundam cada pessoa. Economizaremos tempo e encontraremos mais rapidamente aqueles que buscamos. Cada pessoa possui um padrão de sentimentos. Nesta etapa de nossas buscas, fixemos nossa atenção na questão do arrependimento. Sua luminosidade específica se projetará ao redor daquele que estiver sob a sua influência, evitando que percamos tempo com outros estados interiores ao mesmo tempo em que a intensidade dessa luz indicará se é um arrependimento fugaz ou se realmente atingiu as fibras mais profundas da alma. Terminada a explanação, Bezerra se voltou para o grupo e convidou. Podemos ir? Além do querido médico, o grupo expedicionário era composto pelos experientes espíritos Ribeiro, Jerônimo e Adelino, que apoiariam os demais nos deslocamentos, além de Alberto, Alfredo, Horácio, Plínio, Lorena, Dalva, Cornélia e Meire, os trabalhadores desdobrados durante o sono de seus corpos. Nosso primeiro destino será um dos cárceres de nossa cidade. Não há melhor lugar para entendermos o peso da culpa e a ação do arrependimento do que esse, no qual os homens têm de enfrentar o peso dos equívocos na própria carne. Recordando que não importa se a justiça terrena cometa erros ao aprisionar inocentes.
O importante é que nos lembremos que a cada pessoa só acontece aquilo que está dentro de suas necessidades evolutivas, inclusive as injustiças decorrentes dos equívocos legais, fazendo cada um suportar os males que, um dia, tenham igualmente provocado. Poderia não merecer o cárcere segundo a exatidão dos cânones jurídicos, mas, em realidade, estava em débito com os códigos divinos, que o conduziram ao ambiente onde permaneceria com a finalidade pedagógica e expiatória. Impulsionados pela vontade firme do condutor do grupo que os organizou, Ribeiro, Jerônimo e Adelino, nos vértices de um quadrado, Bezerra localizou os outros no seu centro, criando um campo de força que os circundava, protegendo os que eram menos experientes, ajudando-os no processo de volitação até o seu destino. Visto do alto, a cadeia era uma grande mancha escura, na qual a revolta, violência, ódio e conflito davam um tom. Não importando se observassem o local das celas onde ficavam os presos, ou o lugar onde se localizavam os escritórios administrativos. Soldados, agentes, funcionários, tanto quanto os detentos, todos pareciam prisioneiros de inferioridades morais e mentiras, que os mantinham jungidos ao sistema repressivo para os aprendizados evolutivos indispensáveis. Fosse como cumpridores da sentença dentro dos cárceres ou como seus guardadores, todos estavam lá para que aprendessem que as quedas geram consequências para os que se projetam nos delitos. Os primeiros precisariam arrepender-se e procurar melhorar ao contato com o isolamento, enquanto que os guardas, funcionários, autoridades deveriam ocupar o lugar de auxiliares do reerguimento moral de seus semelhantes, infratores, servindo-os com o desejo de ajudá-los na retomada da dignidade aviltada. No entanto, os condenados se perdiam na escola de crimes e violências, enquanto que os não condenados se esmeravam na conduta promíscua, no explorar as necessidades dos encarcerados, através da concessão de favores ou facilidades mediante o comércio espúrio e vil de vantagens materiais ou outras, facilitando ou dificultando a vida dos apenados, segundo os ganhos conseguidos ao contato com os familiares que os visitavam. Extorsões e ameaças eram práticas consideradas normais naquele meio, fosse entre os presos, fosse entre os que deveriam fiscalizá-los. Não se incomodem na observação dos equivocados. Eles já assinaram a dupla condenação, que lhes garante, além da permanência neste ambiente infeliz, a partida para outra penitenciária mais distante. Nosso foco será encontrarmos os que estiverem tocados pelo arrependimento, advertiu Bezerra. Caminharam por pavilhões escuros, onde só se observava o conjunto de emanações pestilentas, como moldura escura e densa, revelando a natureza espiritual de seus ocupantes. No amontoado de corpos em sistema de promiscuidade, não havia como encontrar, segundo os critérios aprendidos, onde pulsassem as ondas do mais ínfimo arrependimento. Foi então que, ampliando a sua capacidade de penetração, Bezerra exclamou: "Vamos ao outro lado. Lá ao fundo, diviso a emissão de um campo de energia luminosas, compatível com o que buscamos." Chegaram ao fundo, onde, em cárcere abarrotado, homens se amontoavam na tentativa de dormir, enquanto outros não conciliavam o sono, ainda que a noite já fosse alta. Sem se prenderem na observância dos que se entregavam às necessidades do sexo animalesco em ambiente tão impróprio, fosse com a anuência de seus companheiros ou através da violência do mais forte sobre o mais fraco, o grupo pôde encontrar um homem infeliz, entregue à oração. Tratava-se de um rapaz que ali se achava já havia alguns meses e se entregara ao furto pelo desejo de obter ganhos mais rápidos para sustentar os filhos. Prejudicara o estabelecimento onde trabalhava e, depois de longos furtos, levantou a suspeita do proprietário, que, cansado dos inúmeros prejuízos, flagrara o ladrão em pleno ato, surpreendendo-se ao constatar que se tratava do próprio funcionário. O benfeitor que lhe garantira o emprego era a sua vítima. Levado ao cárcere pela prisão em flagrante, não conseguiu liberdade
por já ostentar a situação de reincidente. Naquele dia, o pobre havia recebido uma cartinha escrita pelos filhos, sob a guarda da esposa. O papel vinha grafado desordenadamente, já que cada filho queria fazer um desenho mais bonito do que o outro, como um presente ao genitor. Espalhadas pelas linhas, frases puras que diziam: "Papai, eu te amo. Tamo com saudades. Volte logo. Um beijão, pai." A mãe lhes havia contado que o pai precisara viajar a trabalho e que demoraria a voltar, mas que iria colocar a cartinha deles no correio para que ele a recebesse. Naquele dia de visitas, então, a mulher havia ido à cadeia ao encontro do marido e colocar em suas mãos o pequeno documento junto com a amorosa carta escrita por ela mesma, e que, apesar da precariedade de seus conhecimentos, vinha cheia de verdadeiro afeto, dizendo: "Meu bem, te amo. Quero que saiba que as coisas tá tudo bem. Os meninos tá bom. Só a Michele que chora pedindo o pai. Eu sei que você é um homem bom e que se fez isso é porque queria dar coisas boas para nós. Mas quero te dizer que a gente prefere passar fome com você, com o nosso lado, do que ter coisas boas com você longe de casa. Fui procurar um advogado do estado para ver se ele faz as coisas andar mais rápido. Não faz nenhuma besteira aí dentro não, hein? Nossos filhos estão esperando a volta do pai e eu, do meu companheiro. Te quero, tô com saudade. Beijo, Joana." A lembrança dos filhos, o carinho de seus pequenos, o amor e o sacrifício de Joana eram alimento para o espírito de Benedito. O preso envergonhado, que naquele momento, segurando os pedaços de papel que lhe valiam mais que pepitas de ouro, chorava silenciosamente, improvisando uma prece a Deus, na qual pedia perdão por seus erros. Lembrava-se de seu ex-patrão, a que vinha furtando sistematicamente, e a vergonha aumentava ainda mais o seu pranto. No entanto, a recordação do lar distante, do carinho dos filhos e da simplicidade ingênua e amorosa da esposa aprofundavam em sua alma o arrependimento por tudo o que já havia feito de errado na vida, e a oração que sua alma elevava ao Criador do interior medonho daquele antro era a marca pura do arrependimento verdadeiro. Nunca mais, jurava ele, iria realizar qualquer ato que prejudicasse os outros. Havia-se iludido com o sucesso dos primeiros furtos, conseguindo bens sem esforço e se sentindo um bom pai por trazer para casa o que os filhos lhe pediam. Comprometia-se a suportar a cadeia, além de jurar que, quando saísse, procuraria pelo ex-patrão e lhe pediria perdão pela atitude infeliz, pela fraqueza de caráter. Não sabia quanto tempo ainda permaneceria naquela situação tão dolorosa, mas, pela saúde dos próprios filhos, jurava que se emendaria, que superaria qualquer dificuldade através do trabalho honesto, ainda que fosse pedindo esmola. Lembrava-se da primeira vez que fora preso, em uma época na qual não era pai, nem tinha família para criar. Era um irresponsável que queria fazer as coisas da sua maneira e pensava que poderia afrontar a vida sem consequências. Todavia, agora que sentia o amor dos que contavam com seus exemplos, que se fizera responsável por outras criaturas e era querido com carinho verdadeiro, sentia que estava perdendo muito, muito mais do que poderia ter ganho com as práticas delituosas. Estão vendo, meus filhos? Benedito está se abrindo para uma conscientização completa sobre os deveres de um chefe de família. As vibrações luminosas que partem da sua mente e do seu coração são tão intensas que vencem a atmosfera densa deste cárcere e podem ser captadas por espíritos amigos que estarão se empenhando em ajudar o esforço de Joana para apressar-lhe a libertação. Liberdade esta que deverá vir no tempo justo, visando a cristalização dos ensinamentos, marcando seu espírito para sempre, com o selo do dever, depurando-o no cadinho do sofrimento. Benedito é um doente que está em processo de tratamento eficaz, aceitando a medicação representada pela restrição dos direitos como alguém que aproveita a dificuldade para crescer com ela. Se quando deixar esta cadeia, cumprir com estas palavras tão sinceras, se não permitir voltar à desonestidade, se procurar o irmão lesado,
para desculpar-se, certamente contará com merecimento que o autorize a permanecer neste mundo. Todos os espíritos do grupo identificaram as emanações luminescentes que brotavam do pobre preso e, unindo-se às expressões de sinceridade que emitia, juntaram a dele as próprias orações, avalizando a solicitação de socorro e amparo aos céus, que certamente responderia em favor de um Benedito melhorado, graças à aceitação de suas culpas, ao remorso pelos atos praticados e ao arrependimento a que chegara, propiciado pelo carinho semeado pelos seus entes mais queridos em um pobre pedaço de papel. Ao redor, a escuridão física e moral campeava inalterada, mas no coração do pobre Benedito luzia a esperança de uma nova vida, como um possível integrante da nova humanidade, que seria composta não de seres purificados, mas ao contrário, de espíritos desejosos de melhoria, a partir do reconhecimento dos próprios equívocos e do esforço da reedificação da existência. Naquele lugar não havia mais ninguém em cujo coração este tipo de reação se encontrasse, tão patente e verdadeiro. Somente Benedito poderia ser enquadrado no conceito de arrependimento efetivo, a lhe permitir o direito de aqui permanecer, como um aluno preparado para as lições que a terra forneceria aos que haviam se empenhado na mudança e que, por isso, conseguido a própria salvação. Deixando aquele ambiente de dor e aprendizado, Bezerra alçou voo com o grupo, agora levando-os a outra parte da cidade, onde, segundo suas palavras, poderiam encontrar outros exemplos de arrependidos verdadeiros. Iam na direção de um dos hospitais existentes na comunidade. Olá, amigos! Este é o capítulo 32 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!